Olá, bom dia a você, meu companheiro, nesta jornada pelas páginas do primeiro livro das Crônicas. Hoje são 16 de março, domingo, dia que a Igreja do Senhor se reúne para dedicar culto a Ele. E nós veremos no texto de hoje também o povo de Deus lá do passado se reunindo para prestar também louvor e adoração ao nosso Deus, como fazemos hoje. Nós temos visto até então esta etapa do reinado de Davi, em que ele tenta conduzir a arca do Senhor para a cidade de Jerusalém. Vimos no capítulo de ontem que ele conseguiu finalmente instalar a arca na cidade. Mas o que será que aconteceu após a instalação da arca na cidade? Será que somente Davi ficou feliz com isso? Ou mais gente também se alegrou? E como foi a manifestação desta alegria? Vamos ver no texto como se desenrolaram esses fatos e vamos ver também o que nós podemos extrair como lição para nós. Devo lembrar a vocês que este texto tem uma mensagem que foi dirigida aos primeiros leitores, ao povo que estava regressando do exílio e para quem o autor do livro das Crônicas endereçou a sua obra. Mas também tem mensagem para nós, todos os cristãos de todas as eras, porque aqui, sendo a palavra do Senhor, tem uma revelação a respeito de quem Ele é, da sua vontade, daquilo que Ele quer de nós. Então vamos ao texto, conhecer mais um pouquinho a respeito da história de Deus através da história do seu povo. Capítulo de número 16, verso 1 diz assim: Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas, perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo, a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.
Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. E também deixou a Obed-Edom com seus irmãos, em número de 68, a Obed-Edom, filho de Jedutum, e a Osá, para serem porteiros, e deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde. E isto segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. E com eles deixou a Emã, a Jedutum, e os mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas e símbolos, e instrumentos de música de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. O texto é muito bonito, não é? O texto começa nos lembrando que foi feita de fato uma procissão. E essa procissão foi aquela marcha para levar a arca do Senhor. Uma vez que a arca do Senhor foi colocada no seu devido lugar, onde o texto nos diz aqui, puseram-na no meio da tenda que lhe armara Davi, então, depois que isso foi feito, queimaram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E aí, quando isso acabou, quando finalmente a arca foi colocada e foram queimadas ofertas a Deus, então, olha o que Davi fez: abençoou o povo em nome do Senhor, como se fosse um pastor do povo de Deus, como se fosse aquele que governa em nome do Senhor. Ele abençoou em nome do Senhor todo o povo. E olha só, a alegria e a festa eram tão grandes que, exemplo de grandeza aqui da festa é que teve comida suficiente para cada pessoa que participou da festa. Olha o que nos diz o verso número 3, que diz assim: e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Ou seja, todo mundo que participou da festa, as milhares de pessoas, as milhares de famílias, todos receberam pão, receberam carne e receberam também essas passas aí, que era realmente uva passa, né? Isso mostra que a festa foi grande e houve alegria generalizada, todo mundo pôde celebrar. A partir do verso número 4, fala a respeito da organização que Davi fez, não só da ocasião em si, mas daquilo que seria como um mandado do rei, aquilo que seria como um estatuto a se cumprir durante a adoração e o culto a Deus, não só naquele momento, mas também por todas as gerações. Nós vemos aqui que no verso 4 diz que Davi designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel. E aqui dá a lista então daqueles que fariam isso:
Por quê? Você acompanhou comigo a leitura e deve ter visto que a partir do verso de número 37 até o verso de número 42, o texto nos fala que Davi também fez a mesma designação, o mesmo mandado, quanto a adoração que seria feita em Gibeão, porque a arca do Senhor estava em Jerusalém, porém o tabernáculo do Senhor estava em outra cidade, que é Gibeão. Era necessário que o povo levasse as suas ofertas, os seus holocaustos, para serem oferecidos lá em Gibeão. Aqui em Jerusalém não fariam nenhum tipo de oferta, mas o que o povo faria sim era prestar louvor a Deus, e isso seria através da música, porque quem Davi colocou, que nós vemos entre os versos de número 5 e verso número 6, são somente músicos. Em Gibeão também havia músicos, mas em Jerusalém somente músicos. Não havia pessoas que pudessem oferecer holocaustos ao Senhor naquela ocasião. Mais tarde nós veremos que o filho de Davi, Salomão, vai edificar o templo a Deus, e então toda a adoração será concentrada em Jerusalém. Não vai ficar dividida como foi aqui no período em que Davi governou. E não há nenhum problema quanto a isso, tá, meus irmãos? A aprovação da parte do Senhor e de todas as pessoas que faziam parte do povo também. No versículo 7 e até o verso número 36, nós vemos um salmo lindo, um salmo muito lindo mesmo. Na realidade, esse salmo é uma coletânea de versos de outros salmos, e a sua Bíblia deve mencionar aí, né, por exemplo, nessas notas adicionais, deve ter uma ali indicando que é uma coletânea que tem versos do Salmo 96, Salmo 105 e Salmo 106. Entre os versos de número 8 e o verso número 22, eu não me lembro a qual salmo se refere aqui, mas entre os versos 8 e 22, eles estão ligados a um salmo lá do livro dos Salmos, um desses três aí que eu citei, e neste trecho o salmista está fazendo uma convocação, ele está convocando o povo da aliança, o povo de Israel, a louvar o Senhor pelos feitos que Deus realizou a favor do seu próprio povo. Ele diz lá: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, cantai-lhe salmos. Aí ele diz: narrai todas as suas maravilhas. Quer dizer assim, vamos contar aquilo que Deus já fez, que é maravilhoso. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Aí ele diz: buscai o Senhor. Verso 12. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Quem deve lembrar disso? Vós, descendentes de Israel. Então, é como se tanto Davi está falando isso para o povo que o ouve, mas também o cronista está falando isso para os seus leitores. Façam a mesma coisa. E aí, o que tem que se falar a respeito do Senhor? Quais são as grandezas dele que precisam ser lembradas? Ele diz aqui a partir do verso número 15. Ele se lembra perpetuamente da aliança, aliança da palavra que empenhou para 1000 gerações. A que aliança ele se refere? Ele diz, verso 16, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. E no que consistia esta aliança? Essa aliança consistia de que Deus daria ao seu povo a terra de Canaã. E mesmo Israel sendo bem reduzido em número de pessoas, muito pequeno, ainda assim andou por muitas terras, como diz o verso número 20, mas andando por muitas terras, sendo pequeno, sendo isca e sendo alvo fácil de outros reinos, Deus protegeu essa nação. Outro feito do Senhor. Deus protegeu essa nação. Verso 21 diz: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, e dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. E dali em diante ele diz que esses feitos devem ser cantados entre as... Desculpa, já estou avançando. É que a partir do verso número 23 e até o verso número 33, esses versos foram tomados de outro salmo.
E nestes versos o que nós vemos é que estes feitos do Senhor devem ser contados às outras nações, aos outros povos, e também eles devem ser entoados e cantados por essas outras nações, por esses outros povos, e não só seres humanos, mas toda a natureza, toda a criação deve também cantar louvores ao Senhor Deus. Então, tanto o povo de Deus, como também os outros povos deveriam cantar louvores a Deus. A partir do verso número 34, aí os versos são extraídos de outro salmo. Só que aqui tem uma petição muito interessante, que tem tudo a ver com os leitores do livro das crônicas, porque vamos lá direto para o verso número 35, ele diz assim: e dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. O autor das crônicas, como eu já disse várias vezes, é alguém que foi levado do exílio para a terra de Israel, para habitar lá em Israel, e escreveu para que o povo que foi com ele, que retornou com ele, também pudesse fazer conforme que Deus prescreveu. Mas lembra-se que o povo tinha sido espalhado por várias nações. Eles ainda estavam em muitos lugares diferentes e nem todos retornaram a Israel. Então ele insere aqui, o autor, esta oração que Davi fez muito tempo atrás, na qual ele pedia a Deus para que Deus juntasse o seu povo dentre todos os povos e livrasse da opressão dos outros povos o seu povo. E assim o seu povo, liberto da opressão, o seu povo reunido, desta forma poderia render graças ao Senhor. É uma oração feita por Davi, que o autor trouxe aqui para o texto justamente para que o povo soubesse: olha, já pediram, já intercederam a nosso favor lá atrás, e devemos orar assim também, que o Senhor nos ajunte dentre as nações para que louvemos o seu santo nome. Dos versos de número 37 até o verso número 42, já disse anteriormente, se refere à ordem, ao estabelecimento da regra que Davi dá para a adoração ao Senhor na cidade de Gibeão, onde estava o tabernáculo. E depois o verso 43 conclui dizendo assim: então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Isso quer dizer que a sua atividade de abençoar, a sua ação de abençoar o povo não estava desconectada daquele compromisso e responsabilidade que ele tinha com a sua própria casa. Ele também orou para que Deus abençoasse a sua própria casa. E assim se encerrou esse ciclo. Não disse a vocês que esse capítulo é muito bonito por causa do Salmo, por causa da alegria que nos é contada, né? A alegria que foi manifestada naquele tempo, por causa das regras que foram estabelecidas para o culto ao Senhor, e também por vermos aqui que o o Davi, o rei, ele também fez isso, considerando que a sua própria casa é parte do povo e que precisa também da bênção do próprio Senhor. E nós aprendemos com isso que precisamos realmente adorar a Deus da maneira que Ele estabeleceu. Mas devemos adorar a Deus não simplesmente pela obrigação, mas como também maneira de manifestar a nossa gratidão, a nossa também devoção, porque consideramos Deus digno de receber louvor. Porque não só Israel foi resgatado, foi salvo, não só com Israel Deus tem uma aliança, mas tem uma aliança também conosco. Nós que somos povo do Senhor e somos inseridos na aliança com Cristo. Então, Cristo Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança, aliança essa na qual fomos inseridos e recebemos também a graça da salvação, recebemos a graça da redenção e recebemos a promessa, a graciosa promessa da vida eterna em glória com o nosso Senhor. E assim como no passado Deus ajuntou dentre muitas nações o seu próprio povo, tem feito hoje também, né? Porque o Senhor tem enviado os seus discípulos entre todos os povos, esses cheios do Espírito Santo, para anunciar as grandezas de Deus e fazer com que dentre todos os povos seja formado um povo que se dedique em louvor e adoração ao nosso Senhor. Vê que coisa maravilhosa?
Meus irmãos, que Deus abençoe este domingo e abençoe ricamente a vida de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.